O retrato de Dorian Gray, capítulo 10. Quando o criado entrou, Dorian olhou-o inabalável e pensou se ele cogitara de bisbilhotar por trás do pano. Impassível, o homem esperou ordens. Dorian acendeu um cigarro, caminhou até o espelho, olhou. Com nitidez, viu o reflexo do rosto de Victor, máscara plácida da servilidade. Portanto, nada a temer. Seria melhor, pensou Dorian, mesmo assim mantê-lo sob vigilância. Numa fala bem lenta, Dorian ordenou-lhe que fosse dizer à governanta que ele queria vê-la e depois fosse ao emoldurador e pedisse a ele que mandasse cá imediatamente 2 de seus homens. A Dorian pareceu que, ao sair o homem, seus olhos vagaram na direção do pano, ou teria sido pura imaginação. Instantes depois, num vestido de seda preta, nas mãos enrugadas, meias luvas de linha antiquada, a senhora Leaf as afamava-se biblioteca adentro. Dorian pediu-lhe a chave da sala de estudo. Mas, Sr. Dorian, a velha sala de estudos está tomada de poeira. Tenho que dar um jeito nela, arrumá-la antes de o senhor entrar. Não está em condições de ser vista pelo senhor? Não está não, senhor. Eu não quero que a arrumem, Leaf. Só quero a chave. Bem, se o senhor entrar lá, ficará cheio de teias de aranha, pois faz quase 5 anos que não a abrimos. Desde a morte do Sr. Lord. À menção do avô, Dorian estremeceu. Eram reminiscências odiosas. Não tem importância. Quero apenas dar uma olhada. E só. Me dê a chave. Eis a chave, senhor. Com mãos incertas e trêmulas, a velha senhora tresmalhava por entre o conteúdo do molho. Aqui está. Retiro-a do molho num segundo. Mas o senhor não está pensando em residir lá, está? Aqui está tão confortável. Dorian irritou-se. Não, muito obrigado, Leif. É só por enquanto. A governanta demorou-se por instantes. Garrulava sobre um pequeno problema da casa. Dorian suspirou, disse-lhe que resolvesse as coisas como julgasse melhor. Enroscada em sorrisos, Leif deixou o aposento. Com o fechar da porta, Dorian guardou a chave no bolso. Olhou em volta. O olho foi bater numa colcha de seda púrpura, grande, de um bordado espesso de ouro, magnífica peça da produção veneziana dos fins do século XVII, que o avô encontrara num convento próximo a Bolonha. Serviria, é claro, como invólucro para aquela coisa medonha. E quem sabe já não teria sido utilizada muitas vezes como pano mortuário. Agora serviria para ocultar algo que carregava sua própria corrupção. Pior que a corrupção da própria morte. Algo que engendraria horrores e nunca, porém, morreria. Aquilo que o verme era para o cadáver, seus pecados o seriam para a imagem pintada na tela. Iam desfigurar-lhe a beleza, carcomer-lhe a graça, iam conspurcá-la, enchê-la de vergonha. Mesmo assim, a coisa continuaria a viver. Estaria sempre viva. Dorian arrepiou-se e, por um instante, arrependeu-se de não ter contado a Basil o motivo verdadeiro que o levava a desejar esconder o quadro para sempre. Basil tê-lo-ia ajudado a resistir à influência de Lord Henry e às influências ainda mais venenosas oriundas do seu próprio temperamento. O amor de Basil por ele, pois era mesmo amor, nada tinha que não fosse nobre e intelectual. Não era aquela mera admiração física da beleza que nasce dos sentidos, que morre com o cansaço dos sentidos. Era o amor que conheciam Michelangelo, Montaigne, Winckelmann e o próprio Shakespeare. Claro, Basil tê-lo-ia salvado. Agora, porém, tarde demais. O passado é sempre passível de ser aniquilado. O ressentimento, a negação e o esquecimento se incumbiriam disso. Mas o futuro era inevitável. Existiam paixões dentro dele que encontrariam a terrível saída, sonhos que dariam cunho real à sombra do seu mal. Do divã, retirou aquela enorme textura, ouro e púrpura, que o recobria. Segurou-a nas mãos e entrou atrás do pano. Estaria o rosto na tela ainda mais vil do que antes? Embora a ele parecesse inalterado, tomou-o uma repulsa ainda mais intensa. Cabelos dourados, olhos azuis, lábios de rosa encarnada, estavam todos ali. Fora a expressão apenas a alterar. De uma crueldade horrível. Comparadas ao que vira nela, de censura e reprovação, quão superficiais haviam sido as repreensões que lhe fizera Basil a respeito de Sibyl Vane.
tão superficiais e de importância mínima. Ali da tela, sua própria alma o olhava, convocava-o ao julgamento. Um olhar de dor o atravessou. Dorian atirou o pano mortuário por cima do quadro. À entrada do criado, dirigiu-se à porta. As pessoas chegaram, monsieur. Deveria instantâneo livrar-se daquele homem. Não permitiria que soubesse para onde levaria o quadro. Havia nele algo de dissimulado, olhos cautelosos e traiçoeiros. Dorian sentou-se à escrivaninha, rabiscou uma nota a Lord Henry em que pedia que lhe mandasse alguma coisa para ler e lembrava que haviam combinado de se encontrar às 8h15 naquela noite. Estendeu-lhe a nota. Espere a resposta e traga os homens. Em 2 ou 3 minutos, uma nova batida à porta e o Sr. Hubbard em pessoa, célebre emoldurador de South Audley Street, entrou acompanhado de um assistente jovem, algo mal encarado. O Sr. Hubbard era um homenzinho corado, de suíças ruivas, cuja admiração pela arte era, em muito, mitigada pela impecuniosidade inveterada da maioria dos artistas que lidavam com ele. Como norma, jamais deixava a loja. Esperava que as pessoas fossem a ele. Sempre, entretanto, em favor de Dorian Gray, abria exceção. Algo em Dorian encantava a todos. Vê-lo já era um prazer. O Sr. Hubbard esfregou as mãos gordas e sardentas. Em que lhe posso ser útil, Sr. Gray? Pensei em conceder-me a honra de vir em pessoa. Acabei de receber uma beleza de moldura, senhor, que consegui numa liquidação. Vem de Fonthill, creio. Muito apropriada para temas religiosos, Sr. Gray. Sinto muito que o senhor tenha se incomodado em vir, Sr. Hubbard. Vou com certeza dar uma olhada na moldura, embora no momento não me dedique à arte religiosa. Hoje, porém, o que quero apenas é transportar um quadro para o andar superior. O quadro é muito pesado e pensei em pedir uns 2 de seus homens emprestados. Não há problema de espécie alguma, Sr. Gray. É um prazer prestar-lhe um serviço. Qual a obra de arte, senhor? Dorian ajeitou o pano. É esta. O senhor pode transportá-la com capa e tudo assim como está? Não quero arranhá-la no trajeto. Não haverá dificuldade, senhor. O emoldurador genial começou, com a ajuda do assistente, a desenganchar o quadro das correntes metálicas compridas que o suspendiam. E agora para onde o levamos, Sr. Gray? Eu mostro o caminho, Sr. Hubbard. Acompanhe-me, por favor. Ou talvez seja melhor o senhor ir na frente. Receio que seja o último plano da casa. Subamos pela escada da frente. É mais larga. Dorian segurou a porta para que passassem, e os 3 seguiram para o saguão e iniciaram a subida. A natureza elaborada da moldura dava ao quadro um porte bastante avolumado. Assim, de vez em quando, apesar dos protestos obsequiosos do Sr. Hubbard, que nutria a antipatia denodada do verdadeiro comerciante de ver um cavalheiro fazer algo de útil, Dorian estendeu a mão como a ajudá-los. Um peso e tanto, senhor. O homenzinho ofegou ao chegarem ao patamar superior e enxugou a testa brilhosa. É muito pesada, sem dúvida. Dorian abriu a porta, que dava para o aposento que lhe guardaria o curioso segredo de sua vida e lhe ocultaria a alma aos olhos dos homens. Fazia mais de 4 anos que Dorian não entrava ali. Não entrara, na verdade, desde que o usara pela primeira vez como quarto de brincar quando criança e depois como sala de estudo, já um pouquinho mais velho. Era um quarto grande, bem proporcionado, construído pelo último Lord Kelso para uso específico do netinho que, por estranha semelhança com a mãe, e também por outras razões, o Lord odiava e desejava manter à distância. A Dorian parecia ter mudado apenas um pouquinho. Lá estava a imensa cassone italiana, com aqueles painéis fantásticos de tão bem pintados, aquelas molduras fosco-douradas em que tantas vezes se escondera quando criança, e a estante de pau cetim, repleta de livros escolares de folhas dobradas na ponta. Lá atrás, pendurada, aquela mesma tapeçaria flamenga, felpuda, em que um rei e uma rainha desbotados jogavam xadrez num jardim ao passar de uma companhia de mascates que portavam pássaros encapuzados nos pulsos protegidos por manoplas. Lembrava-se tão bem daquilo tudo. Ao olhar ao redor, voltaram todos os momentos da infância solitária. Lembrou-se da pureza imaculada de sua vida de menino, e a ele pareceu horrível que aqui se escondesse o retrato fatal. Tão pouco pensara naqueles dias inanimados
em tudo o que estava guardado para ele. Mas, como este, não haveria na casa outro local tão a salvo de olhos bisbilhoteiros. Com a chave em seu poder, ninguém ali entraria. Debaixo do pano mortuário púrpura, o que importaria se aquele rosto pintado na tela se tornasse bestial, apático ou obsceno se ninguém o veria, e nem ele? Por que assistiria à corrupção repulsiva da própria alma? Mantivera a juventude e isso bastava. Além disso, sua natureza não melhoraria? Não haveria motivo por que o futuro fosse cheio de vergonha. O amor ainda poderia atravessar-lhe a vida, purificá-lo, protegê-lo contra aqueles pecados que, ao que parecia, já ebuliam em carne e espírito, aqueles pecados, curiosos e irretratáveis, cujo mistério interior lhes conferia sutileza e encanto. Um dia, talvez, aquele olhar cruel deixasse aquela boca escarlate, sensível, e ele talvez mostrasse ao mundo a obra-prima de Basil Hallward. Não, impossível. Hora a hora, semana a semana, aquela coisa impressa na tela envelhecia. Talvez escapasse à repugnância do pecado. A repugnância da velhice, porém, estava reservada a ela. As maçãs do rosto ficariam cavadas ou flácidas. Pés de galinha amarelos insinuar-se-iam à volta dos olhos esvaídos e deixá-los-iam horríveis. Os cabelos perderiam o brilho, a boca entortaria ou cairia. Seria como a boca dos velhos, ridícula ou grosseira. Haveria o pescoço enrugado, as mãos frias, de veias azuis, o corpo empenado. Se lembrou do avô, que fora tão severo com ele na meninice. O quadro teria que ser escondido, não havia saída. Dorian virou-se deprimido. Coloque-o aqui dentro, Sr. Hubbard. Desculpe tê-lo feito esperar tanto tempo. Eu pensava em outra coisa. O emoldurador ainda ofegava em busca de ar. Um descanso é sempre bom, Sr. Gray. Onde vamos colocá-lo, senhor? Ora, em qualquer lugar. Aqui está bom. Não quero pendurá-lo, basta encostá-lo na parede. Obrigado. Podemos dar uma olhada na obra de arte, senhor? Dorian sobressaltou-se. Não lhe interessaria, Sr. Hubbard. E não despregou os olhos daquele homem. Sentia-se pronto a saltar sobre ele e atirá-lo ao chão, caso ousasse levantar a cobertura que lhe escondia o segredo da vida. Não quero incomodá-lo mais. Agradeço-lhe a bondade de ter vindo. Não foi nada, Sr. Gray. Estou sempre à disposição, senhor. E o Sr. Hubbard desceu, pesado, escada abaixo, seguido pelo assistente que se virou de relance para Dorian Gray, num olhar maravilhado, tímido, daquele rosto feio e grosseiro. O homem jamais vira alguém tão bonito. Ao fenecer o ruído dos passos, Dorian fechou a porta, guardou a chave no bolso. Agora sentia-se a salvo. Ninguém jamais veria aquela coisa horrível. Nenhum olho que não o seu veria sua própria vergonha. Ao chegar à biblioteca, percebeu que eram apenas 5 horas e que o chá já estava servido. Numa mesinha de madeira escura perfumada, incrustada com uma camada espessa de nácar, presente de Lady Radley, esposa de seu tutor, linda inválida profissional que passara no Cairo o último inverno, pousava um bilhete de Lord Henry e, ao lado, um livro encadernado em papel amarelo, com a capa levemente rasgada, as bordas sujas. Um exemplar da 3ª edição da St. James Gazette fora colocado sobre a bandeja do chá. Estava evidente que Victor retornara, e Dorian pensou se ele havia visto os homens no saguão ao saírem, e astuto arrancara deles o que vieram fazer. Daria, é claro, por falta do quadro. Já dera, sem dúvida, ao pôr a mesa do chá. A cortina não fora recolocada no lugar, e via-se na parede um espaço vazio. Numa noite dessas, talvez, ele o encontre furtivo a subir a escada e ir forçar a porta do quarto. Um espião em nossa própria casa. Que coisa horrível. Já ouvira falar de homens ricos que, durante toda a vida, foram chantageados por criados que leem uma carta, escutam uma conversa, apossam-se de um cartão com um endereço ou encontram debaixo do travesseiro uma flor murcha ou uma tira de renda amassada. Dorian suspirou, serviu-se de chá, abriu o bilhete de Lord Henry. Era apenas para dizer que enviava ao Jornal da Noite um livro que talvez lhe interessasse e que estaria no clube às 8h15. Lânguido, Dorian abriu o St. James e folheou. Uma marca de lápis vermelha saltou-lhe à vista. Chamava a atenção para o seguinte parágrafo.
Inquérito sobre a atriz. Realizado esta manhã na Taverna Bell, Hoxton Road, pelo investigador do distrito Sr. Dunby, o inquérito sobre o corpo de Sybil Vane, jovem atriz que recentemente trabalhava no Teatro Royal Holborn. A suspeita de homicídio acidental foi reconsiderada. A mãe da vítima recebeu toda a solidariedade, pois encontrava-se muito abalada durante o próprio depoimento e durante o depoimento do Dr. Birrell, responsável pelo exame pós-mortem da vítima. Dorian franziu o senho, rasgou o jornal ao meio, atravessou o aposento, jogou fora aos pedaços. Tudo era muito feio. E o feio traz à tona o horror do real. Sentiu-se um pouco contrariado com Lord Henry por ter-lhe enviado a reportagem. E com certeza fora muita tolice da parte dele tê-la marcado com um lápis vermelho. Quem sabe Victor não a lera. Para tanto, o seu inglês era mais do que suficiente. Quem sabe a lera e não começara a suspeitar de alguma coisa. Mas o que importava afinal? Qual a relação de Dorian Gray com a morte de Sybil Vane? Não havia nada a temer. Não fora Dorian Gray que a matara. O olho foi bater no livro amarelo que Lord Henry enviara. De que se tratava? Dirigiu-se ao pequeno suporte octagonal, cor de pérola, que ali estava sempre a olhar para ele como um trabalho de certas abelhas egípcias, estranhas, forjado em prata, apanhou o livro, atirou-se numa poltrona e começou a folhear as páginas. Minutos depois, já estava absorto. Era o livro mais estranho que já lera. Parecia a ele que, em trajes exóticos, ao som delicado de flautas, os pecados do mundo desfilavam diante dele em cenas mudas. Coisas com que mal sonhara transformavam-se de repente para ele em coisas reais. Coisas com que jamais sonhara revelavam-se gradualmente. Romance sem enredo, de apenas uma personagem. De fato, um simples estudo psicológico de certo jovem parisiense que passou a vida tentando realizar no século XIX todas as paixões e modos de pensamento de todos os séculos, com exceção do seu próprio, e a reunir, tal como ocorreu em si mesmo, todos os estados de espírito por que passara o espírito do mundo, a amar por serem apenas artificiais, aquelas renúncias a que os homens, inadvertidos, chamam virtude, e com a mesma intensidade, aquelas revoltas naturais que os homens inteligentes ainda chamam pecado. O estilo que fora escrito era aquele estilo curioso, ornado em pedrarias, ao mesmo tempo vívido e obscuro, repleto de gíria e arcaísmos, de expressões técnicas e paráfrases elaboradas, que caracteriza a obra de certos artistas dos mais elevados na escola francesa dos simbolistas. Havia nele metáforas tão monstruosas quanto as orquídeas, mas em colorido tão sutis. A vida dos sentidos era descrita em termos de filosofia mística. Mal podíamos saber, às vezes, se líamos os êxtases espirituais de um santo medieval ou as confissões mórbidas de um pecador moderno. Um livro venenoso. O odor de incenso, forte, parecia grudado nas páginas a perturbar o cérebro. A simples cadência das orações, a monotonia sutil da música inerente, tão repletas de refrões complexos e de movimentos elaborados de repetição, produziam na mente do jovem, ao passar de capítulo em capítulo, uma forma de quimera, um mal de sonho que o deixaram inconsciente quanto ao cair do dia, ao brotar das sombras. Sem nuvens, lancinado por uma estrela solitária, o céu verde-cobre refulgiu nas janelas. À luz pálida, Dorian continuou a ler até não conseguir mais. Em seguida, depois que o criado o viera lembrar por diversas vezes do adiantado da hora, Dorian levantou-se, dirigiu-se ao aposento contíguo, posou o livro na mesinha florentina sempre presente à sua cabeceira e começou a vestir-se para o jantar. Eram quase 9 horas quando chegou ao clube e encontrou Lord Henry só, sentado à sala matinal, num aspecto bastante entediado. Sinto muito, Harry, mas é tudo culpa sua. Aquele livro tanto me fascinou que esqueci o passar das horas. Claro, sabia que você ia gostar. Eu não disse que gostei, Harry. Disse apenas que o livro me fascinou, o que é muito diferente. Enfim você descobriu. Os dois passaram ao salão de jantar. Canal Rafa Lê. Se inscreva, deixe seu like. Contribua financeiramente através dos links na descrição do vídeo.